vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 5, 21. Marcos 5, 21. Marcos 5, 21. Vamos orar, Will? Aí logo a seguir você pode projetar o texto. Senhor Deus, me ajude. Eu quero ser um canal da tua bênção. Quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor. E eu te peço, tenha misericórdia da minha vida. Me dá a graça. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21. Veja, nós estamos numa sequência de reflexões falando da família receber a sua conquista, tomar posse da sua bênção, da família vencer junto, em conjunto. Já falamos de bastante coisa muito proveitosa. Eu julgo ser muito proveitosa. E eu falo, não por mim, geralmente eu pergunto para aqueles que estão à minha volta, ouviu a reflexão, como que foi? Deus falou com você? O que Deus falou com você? Tem pessoa que me manda mensagem, pastor, Deus falou, pastor, Deus confirmou, pastor, Deus chamou a minha atenção para tal coisa, pastor, eu entendo que Deus está falando, eu entendo que Deus está respondendo, e a pessoa que está querendo se deliciar, ela está tendo um banquete, não tenho dúvida disso. Então, hoje, nós vamos fazer uma reflexão em cima de uma situação bastante oportuna para essa época, para esse tempo. O Jairo, vamos ver o verso 21. Ó. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Vendo Jesus, quando Jairo viu Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus. E veja, lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, imponha as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Sabe, eu falo de uma reflexão dentro de um tempo oportuno, por quê? Porque nós temos visto, ouvido, tantas pessoas, infelizmente, lutando com alguma situação dentro de casa, de enfermidade. Há algum tempo atrás, quando nós começamos a desenvolver essas atividades online, nós víamos na TV ou em site algum resultado relacionado à Covid, mas muitos até mesmo eram incrédulos. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo: eu não acreditava nisso daí, acabei ficando enfermo também disso daí. Graças a Deus fui curado e estou liberto. Essa semana eu ouvi uma pessoa falando disso. A pessoa me disse: pastor, eu não acreditava. Então, lá atrás, meados de final de março, começo de abril, meio de abril, era muito mais aquela coisa assim, não é bem, não, havia aquela apreensão. Mas o tempo foi passando, e hoje nós conhecemos muita gente que foi acometida da Covid, muitos que, graças a Deus, já estão até curados.
Talvez alguém que me acompanha agora está aí com algum familiar enfermo. Tivemos vários testemunhos aqui do povo que está conosco no dia a dia. Foram vários, acho que passa de 10, eu não contei, mas deve de passar de 10 as pessoas que foram positivadas para a Covid e foram curadas e estão bem, graças a Deus. Ninguém teve nenhuma dificuldade mais aguda. Mas quantas pessoas ainda estão sofrendo? E é claro, irmão, claro que o que eu quero conversar com você aqui, nesse momento, não é sobre a Covid. Não é sobre a Covid. Porque não é só a Covid. Não é só a Covid. Infelizmente, ainda ontem tivemos uma informação de uma pessoa que acabou tendo 1, 2, 3 AVCs. O AVC, ele também ele traz dificuldades extremas. Pessoa que acabou infartando, o infarto ainda está acontecendo, o AVC, o derrame ainda está acontecendo. Pessoa que precisou ir para o hospital ou está no hospital por conta de alguma outra enfermidade. Então não é a Covid. É a Covid, é o câncer, é a AIDS, é o nódulo, é a depressão, é a dificuldade respiratória, é a dificuldade cardíaca, é a pressão arterial alterada, é a diabetes que está descontrolada. É uma série de situações, infelizmente, relacionadas à saúde. E esse homem, chamado Jairo, ele tinha uma filha. E a filha dele estava... o Jairo diz assim, a minha filha está morrendo. A minha filha está tão enferma, mas tão enferma que ela está morrendo. É um caso extremo de enfermidade. É um caso extremo, já está morrendo. Mas e aqueles outros casos que não está morrendo? Que não está, a pessoa ela está se arrastando com alguma enfermidade, com alguma dificuldade. E aqueles outros tantos casos, ontem eu falei que eu conversava com uma pessoa cuja mãe está hospitalizada, a mãe está enferma, não está com Covid, mas ela está com algumas outras questões ali que estão exigindo um cuidado médico. Sabe? E eu vou falar uma coisa para você, se você quiser ouvir e concordar, ótimo. Se você não concordar, a amizade vai continuar sendo a mesma. Mas o poder de Deus, ele está sobre a nossa vida para manifestar a cura. Se tem pessoas que estão enfermas, que estão ficando enfermas, há muitas pessoas que estão sendo curadas. E é disso que eu quero falar com você na noite de hoje. Da questão de lutar contra a enfermidade, o quanto você puder lutar. Da sua família, vencer sempre que uma enfermidade tentar tirar a paz de vocês. Esse homem chamado Jairo, ele era um dos dirigentes da sinagoga. Ele era uma pessoa importante.
Mas mesmo sendo ele uma pessoa importante, diante da enfermidade da filha dele, ele não podia fazer nada. Às vezes nós temos alguma habilidade, alguma sabedoria, alguma facilidade, até mesmo recurso financeiro. Às vezes nós temos a oportunidade de conhecer alguém que tem alguma influência no sistema, mas mesmo diante de tudo isso que eu acabei de citar, existem momentos que nós não podemos fazer nada. E o que fazer na hora mais difícil? E o que fazer na hora da enfermidade? E o que fazer quando está lá o pai hospitalizado, a mãe hospitalizada, quando tem algum familiar que está em casa acamado, quando tem algum familiar num tratamento? O que fazer? Acreditar que Deus cura todas as enfermidades. Salmo 103, Will, por favor. Nós já vamos voltar para cá, tá bom? Obrigado, viu, pastor Carlos? Parece que você estava adivinhando. Salmo 103, verso 1. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Segue. Bendiga o Senhor a minha alma, não te esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Faz uma parada e depois nós vamos para o verso 3. Não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Ontem ainda eu falei, coloca aí um testemunho, alguma coisa que Deus fez na sua vida, ou na vida de algum familiar, algum milagre, alguma resposta que Deus te deu. Alguns irmãos colocaram, eu não gravei, eu ia fazer isso aí, eu ia separar para ler aqui, eu acabei não fazendo, mas eu lembro, por exemplo, a Valdete, que é mãe da Maélia, minha amiga de fé, irmã camarada, comer pizza queimada, eu e a Maélia, nós somos parceiro da pizza queimada. E a Maélia, ela é portadora de Down, da síndrome de Down. E quando ela nasceu, o médico falou que não ia falar, não ia andar. O diagnóstico foi o pior possível, dentro do contexto que a família já enfrentava, que não era dos mais simples. A menina fala até paureia, graças a Deus por isso. Saracuteia para lá e para cá. A Valdete escreveu. A palavra foi uma, mas a bênção de Deus foi outra. A menina, graças a Deus, surpreendeu em todos os aspectos. A Ivânia escreveu a vitória que Deus deu sobre o tumor. A Ivânia tinha um limão aqui na nuca, um tumor, e graças a Deus fez a cirurgia, deu tudo certo, não ficou resquício nenhum, está bem, vai para lá, vai para cá, graças a Deus. Ainda ontem eu conversava com esse rapaz e eu dizia a ele assim, olha, falei algumas coisas que Deus já fez através da nossa vida, através dessa obra. Lembrei de alguns exemplos, não é um, não é dois,
Lembrei, eu citei, não citei nome, claro, e também não vou citar nome, de pessoa que eu fui orar no hospital. Não é eu fui, mas é que eu fui, então não tem como falar que o pastor foi, porque não foi o Carlos que foi, fui eu que fui orar e pronto. Mas quem fez o milagre foi Deus. Isso tem que ser bem entendido, não misturar as coisas. Mais de uma vez eu fui orar por pessoa dentro de hospital, em UTI, onde o rosto da pessoa estava parecendo uma melancia de tão redondo e inchado, e a pessoa desenganada. E Deus curou a pessoa. Pessoa que tinha cirurgia agendada. Foi mais de uma vez que aconteceu. Deus curou a pessoa e a pessoa não passou por cirurgia. Tá aí a mãe do pastor Carlos que tinha uma pedra na vesícula que era do tamanho de uma azeitona. Uma pedra do tamanho de uma azeitona dentro dela. Ia passar por cirurgia. Passou, pastor Carlos? Não passou por cirurgia. Existem aqueles que são gratos a Deus pelo milagre que Deus faz. Existem aqueles que nem obrigado pela oração dizem. Nós seguimos fazendo a obra do jeito que Deus chama. Nós não estamos preocupados com quem agradece, com quem deixa de agradecer. Mas a Bíblia diz assim, ó, não se esqueça das suas bênçãos. Verso 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura, o que está escrito ali? Todas as suas enfermidades. Ele cura todas as enfermidades. Então nós temos que buscar a manifestação da saúde. Mesmo que online, mesmo que igual nós fazemos às 18h30, orando, cada um num canto da cidade, até fora da cidade tem gente que nos acompanha na oração. É orar e é declarar e é determinar a vitória. É buscar o milagre, é acreditar que Deus faz o milagre. Está aqui comigo a minha esposa, Márcia, que estava morta. Hepatite C. Morta. Pouco mais de 30 quilos pesava. Morta. Quem curou? Jesus. Jesus. Porque Jesus cura. É porque Jesus cura. Então, a minha intenção na noite de hoje com a palavra, e Deus já havia ministrado em meu coração ontem o direcionamento para essa conversa de hoje, exatamente a respeito disso, de nós perseguirmos a saúde sobre a nossa casa, nós perseguimos a saúde sobre a nossa família, nós perseguirmos a saúde e acreditarmos que Deus cura. Esse homem chamado Jairo tinha uma filha, a filha dele estava muito doente, ela estava quase morrendo. Aí ele vai até Jesus, ele se humilha diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus e ele diz, a minha filha está morrendo, vem e impõe as mãos para que ela seja curada e viva. Versículo de número 35, Will. A Bíblia diz que Jesus vai com Jairo. Jesus acompanha Jairo até a casa dele. Mas no caminho, olha, enquanto ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e disseram, a sua filha morreu, não precisa incomodar mais o mestre. Uma coisa importante que nós temos que ter bem resolvido dentro da nossa cabeça, eu converso disso muito, eu falo disso, eu sou repetitivo ao extremo, eu sei disso, mas tem coisa que não tem jeito.
Tem coisa que tem que frisar e frisar e frisar. Cuidado com quem você ouve, porque tem pessoa que vai matar o seu sonho, tem pessoa que vai te fazer desacreditar no milagre, tem pessoa que vai te fazer desanimar, tem pessoa que não vai te acompanhar na realização do seu milagre e ainda vai servir de pedra de tropeço. Então, cuidado! Porque a Bíblia ensina para nós, a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Tem muita gente enchendo o coração de nada. E aí vai querer falar o quê? Vai querer falar o quê? Então nós temos que tomar cuidado. Olha, chegaram alguns da casa do Jairo e disseram: a sua filha está morta, não incomode mais o mestre. Jesus, 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente: não tenha medo, creia somente. Então, alguns pontos importantes para nós destacarmos. Primeiro, quem é que eu tenho ouvido, quem é que tem falado na minha cabeça, é uma coisa importante. Segundo, eu não posso deixar o medo me dominar. Eu tenho que vencer o medo. O medo vai trabalhar para me frear, para me atrapalhar. O medo ele vai projetar na minha mente um gigante, fazendo com que eu não consiga acreditar na minha vitória. Eu não posso deixar o medo me dominar. Eu tenho que fazer igual Luiz Felipe, andar com a funda, com o saquitel, andar com o saquitel não, o alforge, andar com o cajado, andar preparado para derrubar o gigante. O gigante não pode te amedrontar. Não tenha medo, eu tenho que acreditar. Creia somente. É crer. Ai, pastor, mas a coisa está difícil, a situação não está fácil. Creia. Aí Jesus não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão do Tiago. Quando Jesus chega ali naquele lugar, verso de número 38. Chegando à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando, em alta voz. Então entrou e disse: por que o alvoroço, o lamento? A criança não está morta, mas dorme. Aos olhos daqueles que estavam ali, a criança estava morta. Aos olhos de Jesus, a criança estava dormindo. Você vê como que as coisas são. Quem é da fé, quem vive pela fé, vê de um jeito. Quem vive pela circunstância, vê de outro jeito. Aqueles que estavam ali estavam vendo um morto. Jesus, que via com os olhos da fé, estava vendo alguém dormindo. Talvez alguém está olhando alguma questão e emitindo um parecer, e esse parecer é totalmente negativo. Mas você, com os seus olhos da fé, você pode entender que é só uma questão de tempo, que isso que está dormindo vai despertar, vai acordar e vai te trazer ainda muita alegria. É tudo uma questão do ponto de vista. Um viu um cadáver, outro viu alguém dormindo. Você pode olhar nesse momento e ver a situação de quebra da empresa. O outro pode olhar e ver a oportunidade de se reorganizar para quando tudo voltar com ainda mais força. Cada um é cada um. Um pode ver o lado difícil da questão. Puxa vida, estou tendo que ficar em casa. O Will, por exemplo, igual o caso do Will, ele está em casa. Está em casa porque a empresa, ela não é... Como que fala, Will? Me ajuda que eu esqueci o nome da... Como? Suspensão de contrato. Entre demitir e fazer a suspensão do contrato, a empresa fez a suspensão. Ele está ali aguardando. Está aguardando, mas segue estudando, segue trabalhando, segue fazendo, segue se mexendo. Um vê de um jeito, outro vê de outro jeito. Tem gente fazendo curso, tem gente se preparando, tal. Por que esse lamento? Por que esse alvoroço? Por que tudo isso? A criança está dormindo. Aí as pessoas começam a rir de Jesus.
E Jesus dá uma ordem para que todos saiam. Ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança. Não vou ficar frisando, não vou ficar conversando com você de todas essas questões. Interessante que Jesus põe todo mundo para fora. Todo mundo para fora. Não tem problema não. Vocês podem rir, vocês ficam à vontade, mas fica do lado de fora, por favor. Porque quem não acredita em milagre não pode ficar perto de quem vai operar o milagre. Tem que esperar o milagre acontecer para depois bater palma e assim acreditar no milagre. Jesus colocou o pessoal no lugar deles. Tomou pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, se levantou e começou a andar. Isso os deixou atônicos, com a boca aberta. E é aqui que eu vou parando com você a conversa. Eu quero orar com você, eu quero provocar com você o milagre. Às vezes a questão está se apresentando de uma maneira negativa, mas você não vai olhar naquilo que está sendo apresentado de maneira negativa, você vai olhar para o milagre vai acontecer, você vai colocar a sua confiança em Deus. O Lázaro cheirava mal, fazia 4 dias, mas ele ressuscitou, porque há poder, em nome de Jesus, o milagre vai acontecer. Acreditar no milagre, é um tempo que nós estamos vivendo, onde nós devemos mais do que nunca acreditarmos no milagre. A dificuldade, o problema, a questão é um monte de coisa difícil, um monte de ponto negativo, mas nós temos que acreditar que Jesus Cristo está vivo, e Ele está aqui nesse templo, e Ele está aí na sua casa, e Ele está conosco. E Ele ensina na palavra dEle que tudo aquilo que nós pedirmos no nome dEle, crendo, nós receberemos. Não é pensamento positivo, é acreditar em Deus, é acreditar no seu poder, é colocar questões diante de Deus e esperar o milagre acontecer. Pronto, vai acontecer. O Jairo foi buscar em Jesus, ele era um dos dirigentes da sinagoga, ele foi buscar o milagre dele em Jesus. O milagre aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Na sua vida, na sua casa, na sua família, o milagre vai acontecer, mas você não pode ficar acomodado na sua casa. Você tem que fazer como Jairo, você tem que buscar o seu milagre, você tem que buscar a sua bênção. Com outras palavras, você tem que agir. Talvez hoje a forma de você agir é uma oração, é um jejum, é uma leitura da palavra, é ouvir, acompanhar um culto online, como você está fazendo. Você não pode se acomodar ao problema, você tem que tomar posse da sua bênção, em nome de Jesus. Não está morta, está apenas dormindo. Deixa eu te convidar a pensar de uma maneira semelhante à maneira como Jesus vê a situação, pensa sobre a situação. Não está morto, não está morta, não está quebrado, não está falido, está apenas dormindo. O milagre já está sobre a sua vida. Vamos orar, vai, leva o seu pensamento a Deus aí. Senhor, em nome de Jesus, às vezes nós ficamos com questões tão difíceis para nós administrarmos, questões que fogem do nosso controle emocional, do nosso controle psicológico, fogem da nossa força, fogem dos nossos recursos. Às vezes nós temos que administrar questões que são tão difíceis, mas eu quero, pelo poder que há no nome de Jesus, orar agora por essa casa, por essa família, por esse homem, por essa mulher, por essa mãe que está chorando agora pelo filho, por essa filha que está chorando agora pelo pai. Eu quero orar e eu quero profetizar, Pai, que não está morto, está apenas dormindo. Não é algo sem solução, é algo que tem solução,
e em nome de Jesus o milagre vai acontecer. Eu oro e eu profetizo sobre essa casa, sobre essa família, o milagre, o sobrenatural, em nome de Jesus, a resposta, a bênção, o favor do Senhor sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Que essa família saia à procura do seu milagre e encontre em Jesus a resposta que tanto está buscando. É assim que eu oro e agradeço. Amém? Em Jesus está a sua resposta.